A década de 60 foi sem dúvida os anos mais gloriosos do Benfica, mas conheces todos os jogadores que fizeram parte da final da Taça dos Campeões Europeus? Vamos descobrir tudo isto neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Amigos, preciso da vossa força mais do que nunca. Se vocês são novos aqui no canal e gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever o 5 Minutos ao Benfica para apoiar este projeto. Mas se este canal já faz parte da tua rotina diária, deixa um gosto e partilha para chegarmos a mais benfiquistas. Estou a contar com o vosso apoio. É já na próxima terça-feira que o Benfica começa a campanha europeia e, tendo isso em linha de conta, lembrei-me de falar de um dos momentos mais emblemáticos do Clube da Luz, os Heróis de Berna, 31 de maio de 1961, um dos pontos mais altos da história do Benfica e um momento de viragem naquela que foi uma das melhores equipas dos anos 60. Afinal, esta acaba por ser uma imagem que se perpetua no imaginário dos adeptos encarnados. Mas afinal, vocês sabem quem são todos os elementos que fizeram parte desta equipa fantástica? Neste vídeo vamos falar sobre a equipa titular que venceu o Barcelona na final da Taça dos Campeões Europeus num encontro épico que terminou com um escaldante 3-2. A Taça dos Campeões Europeus de 1960-61 foi a sexta edição do principal torneio de clubes da Europa. Esta foi a primeira final a não incluir o Real Madrid, que disputou e venceu as 5 finais anteriores. E este também foi o primeiro grande título do Benfica a nível europeu. O Barcelona até começou melhor, com um gol de Kostic ao minuto 20, mas as águias conseguiram responder rapidamente e reagiram com 2 golos de rajada. José Águas aos 30 e um autogol do guardião Anthony Ramalé aos 32. Foi assim que o resultado permaneceu até o intervalo. Na segunda parte o Benfica entrou melhor com um golaço de coluna aos 50 minutos. O monstro sagrado, como era conhecido na altura, partiu o nariz nessa partida, dispara de primeira para o terceiro gol das águias. O melhor que a equipa catalã conseguiu foi reduzir aos 75 por Kisborg. Para chegar à final, a equipa orientada pelo icónico Bela Gutmann bateu os escoceses do Hertz, os húngaros do Spet Dozsa, os dinamarqueses do HF Aarhus e os austríacos do Rapid Viena. Durante a competição, o melhor marcador da Taça dos Campeões Europeus desse ano também foi um jogador do Benfica, o icónico José Águas, que conseguiu uns impressionantes 11 golos. Mas vamos lá falar dos 11 magníficos que entraram no estádio Frankfurt, em Berna, na Suíça. Vamos começar evidentemente pela baliza e vamos abordar o emblemático Costa Pereira. O guarda-redes internacional por Portugal foi essencial nesta campanha ao realizar as 9 partidas que permitiram ao Benfica sagrar-se campeão europeu. Contratado ao Ferroviário de Maputo, o guardião foi uma peça fulcral no conjunto encarnado, estando 13 temporadas na Luz desde 1954 a 1967. Durante esse período conseguiu conquistar uns incríveis 15 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 8 ligas portuguesas e 5 taças de Portugal, retirando-se de jogador profissional no Benfica aos 37 anos. Passamos para a defesa com talvez um dos nomes mais esquecidos desta equipa, Mário João. O defesa tanto podia jogar a central como a lateral direito e esteve nos encarnados durante 5 temporadas, entre 1957 a 1962, mas teve sempre um papel secundário nesta equipa. Durante as competições europeias de 1960-61, apenas participou em 2 jogos, curiosamente o primeiro e o último. Pelo Benfica arrecadou 6 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 2 ligas portuguesas e 2 taças de Portugal. Saiu do Benfica em 1962 para a CUF, clube onde terminou a carreira em 1968. Seguimos para um dos nomes mais emblemáticos da defesa encarnada, Germano, um dos melhores centrais da história do Benfica, fundamental na conquista deste título. Na Taça dos Campeões Europeus de 1960-61, jogou 8 das 9 partidas disputadas que culminaram no título europeu. Formado no Atlético, esteve no Benfica durante 6 temporadas e meia, chegou em 1960 e esteve até 1966, a altura em que ingressou no Salgueiros, equipa onde terminou a carreira. Pelos encarnados arrecadou 8 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 4 ligas portuguesas e 2 taças de Portugal. De seguida passamos para Ângelo Martins, um homem que passou toda a sua carreira profissional pelo Benfica. Esteve 14 anos a vestir o manto sagrado entre 1951 e 1965, onde arrecadou uns incríveis 14 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 7 ligas portuguesas e 5 taças de Portugal. Retirou-se aos 35 anos, depois de várias conquistas no seu único clube. Desta equipa extraordinária é um dos poucos jogadores que ainda está vivo. Neste momento tem 89 anos. Durante a caminhada europeia, esteve em 8 das 9 partidas disputadas, acabando por ser um dos elementos fulcrais nesta conquista. Prosseguimos para o meio-campo, onde está mais um nome pouco falado, José Neto. Mas apesar de poucas vezes ser abordado, o antigo médio fez 9 partidas que culminaram no título europeu. Isto demonstra bem a sua importância nesta equipa. Formado no Montijo, esteve 8 anos no Benfica, de 1958 a 1966, e terminou a carreira na temporada seguinte no Sporting de Braga. Pelos encarnados conseguiu uns impressionantes 9 títulos,
2 taças dos campeões europeus, 4 ligas portuguesas e 3 taças de Portugal. Avançamos para Cruz, um dos nomes históricos do Benfica. Foi totalista nesta épica campanha europeia, jogou em todas as 9 partidas disputadas pelas Águias. Começou nos Júniores dos Encarnados em 1956, passou para a equipa principal em 1959 e por lá ficou até 1970. Tudo somado foram 14 anos a vestir o manto sagrado, terminou a sua carreira na temporada seguinte, tendo ainda feito uma época no Paris Saint-Germain. No Benfica arrecadou 13 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 8 ligas portuguesas e 3 taças de Portugal. Seguimos para Santana, um dos jogadores importantes na manobra ofensiva das Águias. O craque encarnado fez 9 partidas na campanha europeia, onde marcou 3 golos. O jogador chegou aos Júniores do Benfica em 1954-55, passou na época seguinte para a equipa principal, onde ficou na Luz durante 13 anos. Pelas Águias conquistou 12 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 7 ligas portuguesas, 3 taças de Portugal. Ainda teve passagens pelo Salgueiros, uma época, e Friamundo durante 3 anos, clube onde acabaria por se retirar. Bem, amigos, agora vamos falar de um dos jogadores mais icónicos da história encarnada, Mário Coluna. O talentoso médio foi o pilar dos anos dourados do Benfica. Nesta campanha europeia disputou os 9 jogos, onde marcou 2 golos. Contratado ao Desportivo de Maputo, o monstro sagrado esteve 16 anos pelas Águias entre 1954 e 1970. O médio foi um dos protagonistas da era dourada do Benfica. Pelos encarnados conquistou uns impressionantes 18 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 10 ligas portuguesas e 6 taças de Portugal. Ainda fez uma temporada nos franceses do Lyon e outra no Estrela de Porto Alegre, onde terminou a sua carreira. Avançamos para mais um nome forte da história encarnada, Cavani, que podia fazer o corredor esquerdo, tanto a lateral como a extremo. Nesta campanha europeia foi totalista, fazendo os 9 jogos e marcou um golo. Começou a sua carreira no Lusitano de Vila Real de Santo António, passou ainda pelo Covilhã, antes de chegar ao Benfica, onde passou os melhores anos da sua carreira. Esteve 14 temporadas na Luz. Pelos encarnados arrecadou 16 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 9 ligas portuguesas e 5 taças de Portugal. Passou ainda pelos Nazarenos e pelo Académico de Viseu. Seguimos para o talentoso José Augusto. O extremo virtuoso foi um dos jogadores em destaque nesta campanha europeia. Além de ter feito os 9 jogos, ainda marcou uns impressionantes 7 golos, sendo o segundo melhor marcador desta edição. Formado no Barreirense, chegou ao Benfica em 1959-60, onde esteve 11 anos e foi um dos protagonistas destes anos dourados das Águias. O extremo espalhou magia pelos relevados portugueses. Acabou a sua carreira no Benfica em 1970, já com 33 anos. Pelas Águias conquistou 13 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 8 ligas portuguesas e 3 taças de Portugal. Por fim, o goleador José Águas. O avançado gol foi o jogador mais nesta campanha. Em 9 partidas marcou uns impressionantes 11 golos e foi, como já disse, o melhor marcador desta prova. O capitão, durante este título, demonstrou toda a sua classe e liderança em campo. Chegou ao Benfica em 1950-51 e ficou nos encarnados até 1962-63. Ingressando depois no Áustria de Viena, onde realizou a sua última temporada como jogador profissional. Pelos encarnados conseguiu conquistar 15 títulos, 2 taças dos campeões europeus, 6 ligas portuguesas e 7 taças de Portugal. Os anos passaram, mas o que estes jogadores conquistaram foi algo de incrível. Este título foi um marco na história do Benfica e do futebol português. O primeiro grande título por um conjunto luso. Foi uma verdadeira Dream Team, um dos melhores conjuntos europeus da década de 60. E é importante valorizar estes craques que tornaram o sonho possível. Uma epopeia europeia sob o leme do carismático Bela Gutmann, que levou o futebol encarnado a um nível estratosférico. Só posso terminar de falar desta grande conquista agradecendo a estes 11 craques que levaram o Benfica a colosso europeu. Malta, mas agora quero saber a vossa opinião. Gostam deste tipo de vídeo? Olhem por isso. E já agora, conheciam todos estes jogadores? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. A Adel Taarabt foi considerado o homem do jogo no Benfica Gil Vicente na vitória por 2-0 em jogo a contar para a 5ª jornada da Liga Portuguesa. O médio marroquino esteve em campo durante os 90 minutos no encontro realizado no Estádio da Luz. Ser o homem do jogo é uma boa sensação, é um prazer, mas o mais importante foi ganharmos os 3 pontos. Tivemos muitos jogadores nas seleções, o regresso aconteceu há poucos dias, o mais importante é que conseguimos os 3 pontos, assegurou Taarabt em declarações à BTV. O Benfica derrotou por 4-0 o Amora no Caixa Futebol Campos em jogo a contar para a 5ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Júniores Série Sul. Filipe Cruz aos 17 minutos abriu o marcador. O 2-0 surgiu aos 20 num cabeceamento de Francisco Domingos na pequena área, resultado que viria a manter-se até o intervalo. No segundo tempo, Henrique Araújo ampliou a vantagem logo aos 46 e aos 54, Adam Majarim fez o 4-0 de cabeça, fechando o resultado desta goleada. Os encarnados entraram em campo com o seguinte 11. Pedro Sousa na baliza, o quarteto defensivo foi composto por Filipe Cruz, Alexandre Penetra,
Adrien Brahimi e Guilherme Montoya. Por sua vez, o trio de meio campo foi composto por Francisco Saldanha, Martim Neto e Pedro Bernardo. Henrique Araújo, Francisco Domingos e Jeremy Sarmiento estiveram encarregues da frente de ataque. Na próxima jornada, o Benfica, que só tem vitórias nesta primeira fase, visita o Sacavenense. No handball, triunfo sem contestação. O Benfica derrotou o Avanca por 33-27 na quarta jornada da primeira fase do Campeonato Nacional. Os comandados Carlos Rezende ocupam o terceiro lugar com 10 pontos a 2 dos líderes Porto e Sporting. Fruto da grande eficácia ofensiva, as Águias cavaram uma vantagem de 7 gols na primeira parte, 19-12 era o resultado ao intervalo. A vitória foi confirmada no segundo tempo. O lateral sérvio Petar Dioricic foi o jogador que mais destacou na finalização, com os impressionantes 13 gols. Continuando no handball, mas agora no feminino, grande estreia na primeira divisão. A equipa feminina do handball do Benfica ganhou por 30-19 a assomada na primeira jornada da primeira fase do Campeonato Nacional, pavilhão Carlos Queiroz. As Águias dominaram por completo a partida, estando já a ganhar no fim da primeira parte com um resultado confortável 16-10. A jogadora encarnada em maior destaque foi a pivô Adriana Lage, que conseguiu marcar 7 golos. Na final, os encarnados derrotaram a equipa da casa por 5-3 no Parque das Tílias. O bom ensaio para a nova época dos comandados do técnico Alejandro Domingues. O Benfica já estava a vencer por 2-1 ao intervalo, com gols de Nicólia e Gonçalo Pinto. No segundo tempo, o Benfica avançou para o 5-3 final, com Adroé a marcar por 2 vezes e Edu Lamas a fazer outro gol. Muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo e mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #Heróis de Berna. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos da Benfica podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas!